Vamos para a palavra do Senhor, livro dos Salmos, capítulo 142, versículo 1 diz o seguinte: clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois eu estou fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga: Deus é bom para você. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. E o amado pode não, se você quiser pode ficar por hora, mas você me interrompa entre 25 minutos e 43 segundos, ok? Fá maior, tá? Quando você me interromper, você me interrompe em Fá maior. Vamos lá, para a palavra do Senhor. Pode ser que na sua Bíblia, dá uma conferida aí, quem está com Bíblia de papel aí? Alguém está com Bíblia de papel? A grande maioria. Dá uma conferida, tem título aí para esse capítulo? É o quê? A sua é oração na caverna? Alguém mais? Caverna? Tem alguém que fala de caverna de Adulão, não? Alguma versão aí? Fala, lá atrás, na do Ricardo está escrito. Oração que fez quando estava na caverna, e alguns exemplares ainda especificam a caverna de Adulão. Vamos lá. Para a gente chegar no livro dos Salmos, para a gente entender o que Davi está clamando, para a gente entender, inclusive, uma profecia que é liberada sobre ele aqui nesse texto, a gente precisa analisar a história de Davi, a gente precisa voltar um pouquinho nessa história. Todos nós sabemos que Davi aparece no contexto bíblico no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Samuel vai até a casa de Jessé, ungiu um novo rei de Israel, e aí, depois de Deus rejeitar todos os irmãos de Davi, Jessé, seu pai, lembra que tinha um que estava cuidando do seu rebanho. Samuel manda chamá-lo, e quando Davi se apresenta, Deus então confirma que ele seria um novo rei de Israel. Samuel então unge Davi como rei de Israel, e a gente sabe que ele é ungido, é um ato profético, mas nada muda na sua vida, na prática, ele continua cuidando do rebanho do seu pai. A gente vira a página, vai para o capítulo 17, no capítulo 17, Davi, ele vai levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, e chegando lá, ele fica sabendo que havia um gigante chamado Golias, que desafiava qualquer um do povo de Israel para uma peleja, e não tinha um corajoso do exército de Israel para aceitar esse embate. Davi, então, aproveita a oportunidade, até porque havia uma recompensa. E aí Davi entende que aquela era uma oportunidade para ele se posicionar diante do exército, diante da sua família, diante do rei e sobretudo diante de Deus, e ele vai e vence o gigante Golias. Aí a gente vai para o capítulo 18, e no capítulo 18 a gente encontra o famoso cântico das mulheres, diante das vitórias vividas por Davi, porque o capítulo 18 já nos mostra o Davi que venceu Golias e que agora está chefiando as entradas e saídas militares de Israel. Aí só para você, eu acho que quando a gente lê, a gente acaba resumindo o contexto, para você entender. 1 Samuel 18, a partir do versículo 6, diz assim: quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, e cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares, enquanto Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declararem ele rei.
Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão, e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Então, esses versos que a gente leu aqui, nos mostra que Davi tinha o costume de tocar a harpa, e ele tinha o costume de tocar a harpa para que os espíritos que perturbavam Saul fossem expulsos. Depois que as mulheres cantam, exaltando Davi, dizendo que ele matou 10.000, e enquanto Saul matou só 1.000, um espírito de loucura e de inveja toma conta do rei. E num dia que seria um dia normal, Davi vai tocar a harpa para que o espírito fosse expulso de Saul, para acalmar a alma de Saul. Só que imagine, você está lá no meio da adoração, adorando a Deus, tocando a sua harpa, e aí Saul, louco da vida, pega uma harpa, uma lança, e joga contra Davi para tentar cravar Davi na parede. O texto nos mostra que por 2 vezes, ou seja, não foi uma única tentativa, foi mais de uma tentativa, por 2 vezes, Davi escapou. E aí Davi entende que o melhor que ele tinha a fazer era fugir da presença de Saul. Ele não tenta debater, ele não tenta discutir, ele não tenta conversar, ele não tenta brigar, ele não tenta lutar. Ele entende, o melhor que eu tenho a fazer é fugir da presença de Saul. Nós estamos falando de um grande guerreiro, nós estamos falando de alguém que já tinha no seu DNA o combate. Davi não fugia de uma briga. Davi não tinha problema nenhum em enfrentar um problema, mas diante de Saul ele decide fugir. Ele já tinha vencido leões, já tinha vencido ursos, já tinha derrubado gigantes, mas diante de Saul ele decide fugir. E aí o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração, e eu quero que você guarde aí também no seu. Repita comigo assim: desafios a gente enfrenta, confrontos, repita, a gente foge. Pastor, é um desafio, nós vamos enfrentar, seja ele qual for, a gente não tem medo, né? Nós sabemos em quem temos crido, amém ou não amém? Agora, existem confrontos que só vão gerar cansaço, existem confrontos que só vão nos aborrecer. Então, desafio a gente enfrenta, confronto a gente evita. Eu vou ficar discutindo para quê? Tem gente que caça confronto, tem gente que caça briga, né? A gente está vivendo um dia ímpar na nossa nação, um dia histórico, né? Não sei se já saiu o resultado, não é para você olhar agora, todo espírito de curiosidade está amarrado, em nome de Jesus, ok? Mas até o final da noite a gente vai saber, né, aqueles que foram eleitos. E aí, de repente, aqui no nosso meio nós temos divergências de voto, né? Acredito que alguns votaram num e outros votaram no outro, e ok. A gente pode até debater no sentido de tentar, né, esclarecer, no sentido de tentar ajudar, a gente pode até compartilhar, né, de perspectivas, mas a gente precisa entender que tem um limite. E quando a gente percebe que esse limite ele está sendo afligido, esse limite está sendo arranhado, quando a gente percebe que está avançando esse limite, é hora da gente parar e fugir desse confronto, porque senão daqui a pouco você perde um amigo. Nessa polaridade política, a gente tem visto, né, famílias se dividindo. Então, guarda essa frase no teu coração: desafio a gente enfrenta, confronto a gente evita. Pastor, mas foi inevitável. Então, você já deu a resposta, foi inevitável. Agora, quando é possível evitar, a gente evita, né? É aquela frase que diz: quando um não quer, 2 não brigam, né? Você foge, você sai de cena. Davi entendeu: eu não vou ir para esse confronto com Saul, ele está muito convicto, o pensamento dele está irredutível, e eu não quero me desgastar. Talvez alguém tenha dito para Davi: mas você é um guerreiro fugindo, você é um guerreiro vestindo essa capa de vergonha. E Davi pensando assim: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu represento
para Deus. Sabe, queridos, quando a gente começa a entender que somos príncipes, que somos princesas, quando a gente entende que acima de qualquer problema, de qualquer litígio, está a soberania de Deus, a gente pode receber a unção. E hoje pela manhã eu estava falando sobre isso, que Abraão recebeu: se você for para a esquerda, eu vou para a direita; se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A gente não vai discutir, a gente não vai brigar. Eu não estou aqui, sabe, para perder a minha paz, né? Eu prefiro perder a razão e manter a paz, né? Aí eu tenho a razão, ok, tudo bem, vai, a razão está com você, mas me deixa em paz, me deixa tranquilo, porque eu não quero de maneira nenhuma entrar num confronto em que eu vou te machucar, você vai me machucar, e no final da história a gente não vai resolver. Quantos estão entendendo aí? Digam amém. Davi nos ensina isso. Davi ensina que em alguns momentos é melhor a gente fugir do confronto. E aí no mesmo capítulo 18, né, a Bíblia nos mostra Saul tentando mudar um pouco a sua tática, né? Porque primeiro ele taca a lança contra Davi para tentar matar Davi. Aí depois ele entende que ele pode atacar de uma outra maneira. O que ele faz? Ele chama o capitão do exército, chama os responsáveis pela batalha e diz assim: eu quero que vocês coloquem Davi na frente de batalha, e eu quero que vocês inclusive digam para Davi que se ele vencer, eu vou dar a minha filha mais velha, Merabe, vou dar a mão da minha filha para ele. E Davi diz: não, eu não sou digno disso e tal, que não sei o que, papapá. Ele diz que não quer, mas ainda assim ele vai lá, vence a batalha, e é óbvio que Saul não entrega a filha. Mas a armadilha de Saul tentando tirar a vida de Davi é frustrada. Aí ele tenta de novo. Ele diz: olha, diz para Davi agora que eu vou dar a mão de Mical para ele, e diz para ele que eu quero que ele vença 100 filisteus. Então vai lá e luta contra 100 filisteus, mate 100 filisteus, traga para mim a prova de que matou 100 filisteus. Então eu dou a mão de Mical em casamento para ele. E ele vai e luta contra esses filisteus, e ele não mata 100, ele mata 200. Ele traz a prova da morte de 200 filisteus. E aí Saul não tem mais como voltar atrás e acaba dando Mical como mulher a Davi. Mas era uma tentativa, o capítulo 18 nos mostra isso, uma tentativa para tentar tirar a vida de Davi. Saul continua perseguindo Davi, Davi continua fugindo de Saul, Saul está decidido a matar Davi. Aí a gente vira a página, chega no capítulo 19, no capítulo 19 a Bíblia nos mostra Jonatas, que amava Davi, tentando acertar as coisas. Jonatas tentando falar com o pai: pai, perdoa Davi, Davi é um homem bom, né? Tentando falar com Davi: releva o meu pai. Ele está fazendo aquele meio de campo, né? Versículos 9 e 10 desse capítulo 19 diz o seguinte: um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua harpa. Ou seja, Davi volta à casa de Saul. Jonatas consegue introduzir de novo Davi na casa de Saul, e Davi de novo vai tocar a harpa para que os espíritos fossem expulsos de Saul. E de novo a Bíblia diz que o espírito da loucura toma conta de Saul. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Nós estamos falando da segunda situação, né? Então acompanha aqui. A primeira, ele tacou uma lança, Davi fugiu. Aí depois ele tenta matar Davi, colocando ele para lutar contra os filisteus. 2 vezes Davi vence e os planos de Saul são frustrados. Jonatas convence Saul a receber de novo Davi em casa. Davi de novo vai tocar a harpa para Saul, e de novo o espírito de loucura toma conta de Saul, e Saul taca a lança de novo em Davi. E de novo Davi então foge da presença de Saul, porque Davi entendia: desafio a gente enfrenta, confronto a gente evita. Eu não vou lutar, eu não vou brigar. A Bíblia diz então que Davi foge da casa de Saul e ele vai para sua casa, né? Ele já vivia com Mical, então ele foge da casa de Saul e vai para sua casa. Estamos ainda no capítulo 19, a partir do versículo 11, eu vou lendo porque eu acho que a gente assim resume melhor. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo, quando ele saísse de manhã, ou na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite
pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Em seguida Mical pegou um ídolo do lar, colocou na cama, cobriu com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente, que não podia sair da cama. Então, olha o plano de Mical. Mical aqui ajuda Davi. Ela diz assim: é melhor você fugir agora, porque senão amanhã você vai estar morto. Então desce pela janela e vai embora, e eu vou dar um jeito aqui. Davi foge. Ela então coloca uma estátua, um ídolo na cama, cobre, bota um travesseiro, uma almofada na cabeceira, cobre também. E aí quando os soldados de Saul entram, ela diz: olha, ele está doente, não pode levantar da cama. O texto bíblico diz então que os soldados voltam para Saul, levando então essa notícia de que Davi estava doente. Mas aí a gente segue no texto, e o texto diz assim: quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente, não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas aquele ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Então eles percebem que foram enganados. Aí Davi já está longe. Ele foge então da sua casa e vai para Naiote, em Ramá. Ele vai se refugiar com o seu grande amigo, o profeta Samuel. Samuel vivia em Naiote, em Ramá, e Davi então vai ao seu encontro. A gente vai continuar lendo. A partir do versículo 20 diz assim: enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. Eu preguei sobre isso num dos jejuns que a gente fez aqui pela nação, né? Imagine que Saul envia um grupo de oficiais para prender Davi. Ele descobre que Davi está lá com Samuel em Naiote, e aí quando esses oficiais chegam, eles encontram Samuel junto com um grupo de profetas profetizando, e aí eles chegam perto para prender Davi, e a unção pega eles também. Eles começam a profetizar junto com Samuel e com os profetas que estavam com Samuel. Aí, só para a gente ganhar tempo, a Bíblia nos mostra que Saul fica sabendo, manda um outro grupo chega e profetiza também. E qualquer um que Saul mandava chegava ali, entrava no manto e profetizava também. E por último, o próprio Saul decide ir, e Saul chega perto dos profetas, e a unção pega Saul também, até Saul profetiza. O negócio fica tão estreito que isso vira até um ditado, né? O texto bíblico nos mostra, né? Por isso surgiu um ditado popular: acaso Saul também é profeta? Porque até o endemoniado morre, né? O capeta-chefe, que queria de todas as maneiras tirar a vida de Davi, quando chega perto do profeta Samuel e dos profetas que estavam com ele, também profetiza. Isso aí me faz lembrar, e eu falava sobre isso aqui no jejum que a gente fez pelo Brasil, né? Da experiência vivida por Balaque e Balaão. Balaque era o rei, e ele contrata então o profeta Balaão para profetizar contra o povo de Israel. O povo de Israel vinha crescendo e dominando tudo. Então Balaque, com medo, diz: Balaão, vai até eles e profetiza contra eles. E no caminho, todo mundo conhece a história, ele estava montado numa mula. A mula vê o anjo do Senhor parado na frente, impedindo que Balaque, ou melhor dizendo, Balaão seguisse em viagem. Então ela lança o profeta contra um muro, né? Ela fica assustada com a presença do anjo e lança o profeta contra o muro, e o profeta fica louco, porque ela nunca fez isso. Ela nunca foi de lançar ele contra o muro, ela nunca foi de empinar. Então ele desce, começa a bater nela, revoltado, e de repente ela, do nada, diz assim: por que você está fazendo isso comigo? Olha para o teu irmão e diga assim: a mula falou. E aqui não é uma historinha, não, aqui é fato, né? Deus fez a mula falar para mostrar para Balaão: você está indo no caminho errado. Só que Balaque estava molhando a mão de Balaão,
E a gente precisa tomar cuidado, sabe, queridos, porque no meio evangélico, muitas das vezes aquilo que é espiritual, aquilo que é ministerial, aquilo que é reino, é transformado no que é profissional, no que é vantajoso, no que dá um retorno financeiro. E a Bíblia vai nos mostrando isso em várias situações. A Bíblia nos mostra que quando Maria quebra um perfume e se derrama diante do Senhor e enche a casa com aquele aroma em adoração a Deus, Judas, que cuidava da tesouraria do ministério de Jesus, olha e diz assim: se ela pegasse esse perfume e vendesse, a gente poderia comprar, né, e gerar sustento para muitas famílias. Ou seja, queria dar um valor à adoração, um valor humano, material à adoração, e a tua adoração não tem preço, né? A tua oração não tem preço. Às vezes vem uma pessoa e diz assim: pastor, eu estou passando fome, eu estou precisando de uma cesta básica, e se eu tenho, irmãos, se pega no horário comercial onde a gente consegue acionar o social da igreja, a gente vai abençoar. Mas muitas das vezes me procuram aqui no final de um culto como esse, e aí eu falo como Pedro e João: eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, né? E fecha teus olhos, eu vou orar por você. E aí tem gente que diz: não, mas eu não quero isso, eu quero cesta básica, eu quero dinheiro, tentando dar valor a algo que não tem valor. E eu não digo que não tem valor porque é raso, não, eu digo que não tem valor porque não dá para se calcular o valor de uma oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vai ter gente tentando desvalorizar a oração, dizendo que você tem que fazer por obras, dizendo que você tem que fazer algo que seja palpável. Ok, se você tem condição de fazer o palpável, se você tem condição de realizar obras, realize obras, mas sobretudo jamais perca a tua fé no invisível, no espiritual. E entenda que quando você abre a tua boca e profetiza, quando você coloca a tua mão e ora por alguém, quando você levanta as tuas mãos e adora ao Senhor, o céu inteiro se move em teu favor. Oh, meu Deus! Estou sentindo Deus aqui. Então Balaão, ele estava meio confuso, né? Porque eu estou recebendo um dinheiro, então eu vou tentar amaldiçoar. Mas o que a Bíblia fala? Quando vem o povo de Israel, quando ele abre a boca para amaldiçoar, ele consegue, irmãos? Não, do céu vem uma voz: você não tem autorização, você não tem autoridade, você não tem permissão de amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Entenda, a tua vida, a tua casa, a tua família é abençoada, e ninguém pode abrir a boca para tentar amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Saul vai mandar um grupo de oficiais, eles vão vir para amaldiçoar, mas vão abençoar. Vai mandar um outro grupo de oficiais, eles vão tentar te matar, mas na verdade vão ter que profetizar sobre a tua vida. Ele mesmo vai tentar fazer alguma coisa, mas a unção vai pegar a vida dele, e ao invés de maldição só vai sair bênção. Oh, meu Deus! Olha para o teu irmão e diga assim: vão te perseguir, mas não vão te achar. Eu quero que você grave, eu quero que você escreva essa palavra na tábua do teu coração, seja em que área for. Se a violência é física, se a violência é emocional, seja em que área for, vão te perseguir, mas não vão te achar. Pode até mirar em você, mas vão errar. Vão errar. Olha para o teu irmão e diga: ninguém vai te acertar, irmão. Ninguém vai te acertar. A Bíblia diz então que depois, né, a gente estava no capítulo 19, depois desse ocorrido, a gente vai para o capítulo 20. Jonatas, amigo de Davi, tenta mais uma vez reaproximar seu pai do seu amigo. De novo Jonatas vai lá: pai, Davi, vamos resolver isso, pai. Jonatas era diplomático, né? Ele entendia que ele poderia, né, resolver a coisa na conversa. Mas não vai, depois você lê, né? Dever de casa. Você vai ler 1 Samuel 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Amém? Quantos versículos, quantos capítulos? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto, um para cada dia da semana. Ok? Depois em casa você lê. Mas o texto bíblico nos mostra que Saul não quer.
não quero ver Davi, só quero ver Davi morto. Então, Jonatas e Davi, eles combinam, estabelecem um pacto, e Jonatas diz, me espera aqui, eu vou tentar, e depois eu volto aqui, e eu vou te dar uma resposta, vou jogar uma lança, e dependendo de onde ela cair e tal, você vai entender se é para você ficar ou se é para você fugir. Depois, em casa, você lê com mais detalhes. O fato é que a resposta que Jonatas dá para Davi é exatamente essa: foge, meu pai está irredutível. Meu pai não quer saber de se consertar com você, então foge. E aí Davi foge. E aí a gente finalmente, né, a gente fez aqui um resumo aqui do capítulo 20 e do capítulo 21, né, e aí, do capítulo 20, do capítulo 21, só para destacar, eu já ia pular, mas só para destacar, no capítulo 21, depois do comunicado de Jonatas, que Saul não queria assunto com ele, Davi foge mais uma vez, e aí então Davi vai até Nob. E aí quando Davi chega em Nob, ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. Ele chega lá, e ele chega sozinho, Aimeleque desconfia, pergunta, por que você está sozinho? Normalmente Davi andava com guerreiros. Por que você está sozinho? Aí ele dá uma desculpa esfarrapada, ele diz assim, não, eu estou sozinho porque eu estou numa missão ultra secreta. Então eu tive que vir sozinho. E estou com fome. E você não trouxe suprimento? Ah, eu estou sem nenhuma arma aqui, você não tem arma? Não, é porque eu estou numa missão ultra secreta. Aí Aimeleque entende, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Espírito Santo se movimenta, sabe, em favor de Davi e age na vida de Aimeleque para que Aimeleque abençoe Davi. O fato é que ele dá pão, né, para Davi e pega uma espada que ele tinha lá, que era exatamente a espada que Davi tinha pego de Golias. Porque o texto bíblico diz que Davi derruba Golias com uma pedra, né? Ele coloca uma pedra na funda e então ele derruba, mas ele mata cortando a cabeça do gigante. E essa espada, ela fica para Israel. E aqui nesse momento, quando Davi vai em Nob, se encontra com Aimeleque e pede alimento e pede uma arma, a arma que Aimeleque tem para dar para Davi é exatamente a arma de Golias. Então imagine, Davi agora se alimentou, né, e tem força para caminhar mais um tanto, porque ele está fugindo de Saul, e agora ele está armado, se vier algum problema mais grave, mais sério, né, ele está armado, e ele está armado com a espada de Golias. Golias era de que povo? Alguém lembra? Filisteu. Bem, Davi sai de Nob e vai para uma terra. Que terra que Davi vai? A terra dos filisteus. E aí isso é muito louco, porque primeiro os filisteus eram arqui-inimigo de Israel. Eu preguei sobre isso aqui, né? É como de repente alguém entrar com a camisa do Flamengo no meio de uma torcida organizada do Vasco. É como alguém com a camisa do Vasco entrar no meio da torcida organizada do Flamengo. Eu acho que quando eu preguei sobre Davi algum tempo atrás, eu falei até sobre um episódio que eu vi aí na TV, né, num jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Teve um palmeirense que foi torcer no meio da torcida do Flamengo e aí tomou um couro dos flamenguistas. E aí a mídia toda estava dizendo, poxa, é um absurdo isso, uma intolerância, que não sei o quê, e ainda disseram assim, poxa, ele nem vestido com a camisa do Palmeiras ele estava, por que a torcida do Flamengo fez isso e tal, né? Aí depois aparece um vídeo do camarada, no meio da torcida do Flamengo, né? Aí eu acho que ele abre um pouquinho o casaco, ele mostra o escudo, ele se filma. Ele se filmando, para tirar uma onda, para dizendo assim, tá vendo? Eu estou no meio do campo inimigo, né? Aí eu acho que ele mostra, se eu não me engano, o escudo do Palmeiras, ele mostra a carteirinha do Palmeiras, zoando, e provavelmente, ou alguém viu ele filmando, ou então alguém viu a postagem dele, e reconheceu ele ali, e disse assim, ó, mete pé daqui, rapaz. Primeiro, não era para você estar aqui, e segundo, estando aqui, era para você ficar no sapatinho. Você ainda vem aqui para zombar da gente? Presta atenção, não estou fazendo apologia nenhuma à violência, eu não estou dizendo que, né, eu, por exemplo, como vascaíno, já várias vezes assisti jogo do Flamengo do lado do meu amigo pastor Anderson. O pastor Anderson várias vezes assistiu o jogo do Vasco, mesmo sendo flamenguista do meu lado, entendeu? Ok, não tem problema nenhum, mas talvez faltou para ele ali um pouquinho só de senso, né? Eu acho que ele quis provocar. Bem, é só para você não esquecer a mensagem, a ida de Davi para a terra dos filisteus representa um pouco disso.
Era quase que alguém entrando, era alguém entrando no terreno do inimigo. E para piorar, ele carregava na mão uma espada. A espada era de quem, irmãos? De Golias. Era o símbolo da vitória de Israel sobre os filisteus. Mas, irmãos, a cabeça de Davi estava tão confusa nessa questão de fugir de Saul, que ele pensa assim: o único lugar que eu tenho certeza absoluta que Saul não vai me caçar é no meio dos filisteus. Ele não vai entrar lá dentro para me caçar. E a Bíblia diz que ele vai. E quando ele chega lá, ele não morre. Alguém sabe por que ele não morre? Porque ele se faz de maluco. Davi entra no meio dos filisteus, e aí alguém diz assim: esse aí não é Davi? Não, esse é Davi, esse é o guerreiro, que não sei o que. De repente alguém deve ter reconhecido, inclusive, essa espada aí é de Golias. Vamos falar para o rei. Só que nisso, Davi percebe, a Bíblia diz que ele começa a babar, fingindo que ele era doidão, sabe? E aí os homens chegam e dizem assim: Davi, o guerreiro de Israel, está no nosso meio, mas eu acho que ele não está bem da cabeça não, ele está babando, ele está tendo alucinação, está tendo as convulsões, sei lá o que Davi fez, né, para mostrar um certo desequilíbrio mental. E aí o rei diz assim: já não tem maluco demais aqui não, gente? Vocês querem trazer mais um? E aí o texto bíblico diz então que o rei bota ele para fora. E ele não morre, mas ele tem um respiro, ele fica ali algum tempo, e aquele tempo é o suficiente para ele dar uma respirada e seguir viagem. Poxa, a gente combinou certinho, hein? Porque depois que ele sai da terra dos filisteus, finalmente ele vai parar na caverna de Adulão. Finalmente ele chega na caverna de Adulão. E Adulão significa lugar de refúgio. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus conhece a tua história. Diga para ele: finalmente, hoje, você chega no lugar de refúgio. Você recebe essa palavra aí, diga amém. Glória a Deus. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Nós lemos o Salmo 142, que foi escrito dentro da caverna de Adulão, quando Davi chega. Davi chega sozinho. Ele sai da terra dos filisteus, ele chega sozinho na caverna de Adulão, e como um adorador em excelência, eu imagino que ele se prostra diante de Deus, chora, reclama, clama, compõe uma canção, e canta para Deus. Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então eu clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Ouve o meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Até aqui, no Salmo 142, Davi pede. Até que na última frase, Davi diz: os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai transformar o teu clamor em profecia. O mesmo Davi que clamou, de repente declarou, profetizou: os justos se juntarão ao meu redor. Queridos, o capítulo 22, lembra que eu te pedi para ler do 16 ao 22? O 22 é o último que eu quero que você medite durante essa semana.
nos mostra Davi fugindo de Gate, terra dos filisteus, e chegando na caverna de Adulão. Verso 1 do capítulo 22 de 1 Samuel diz: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Bem, a família de Davi ficou sabendo que Davi tinha ido para a caverna. Até esse momento, Davi está sozinho. Foi o momento que ele escreveu o Salmo 142. Foi o momento que ele cantou ao Senhor. A família de Davi fica sabendo e vai até ele. Só que o texto bíblico nos mostra que Davi entende que a família não poderia permanecer ali com ele, porque seria perigoso demais para a família permanecer ali com ele. Foi bom para Davi receber o apoio da família, mas não era ainda a companhia que Davi precisava. Não era a companhia que daria segurança para Davi. Davi sabia que já era difícil cuidar dele mesmo, seria mais difícil ainda ter que cuidar da sua família. No versículo 3, a gente vai pular o 2, eu já volto para o 2 daqui a pouco, mas no versículo 3, do capítulo 22 de 1 Samuel, a Bíblia diz: mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Então Davi chega na caverna de Adulão, derrama seu coração diante de Deus. A família de Davi fica sabendo que ele está na caverna, vai até ele, dá um abraço nele, renova as forças dele, mas Davi entendia que eles não poderiam ficar na caverna, então Davi vai até Moabe, e Davi tinha abertura para ir a Moabe, porque afinal de contas Davi é descendente de Ruth. Lembra da história de Ruth? Ruth era uma moabita. Então Davi vai até Moabe e diz assim: fiquem com os meus pais, porque eu não sei o que Deus ainda tem para a minha vida. Se cuidar de mim já é um grande desafio, cuidar deles é um desafio ainda maior. Então, em relação à família, isso já está explicado. Mas o verso 2 nos mostra que além da família, outros vão até a caverna. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. E Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Salmo 142, Davi está sozinho na caverna e ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, ninguém sabe da minha existência. Ele rasga seu coração e ele diz: eu estou sozinho. Só que no final desse clamor, Deus transforma a oração em profecia e ele diz: e os justos se juntarão ao meu redor. Ele chega na caverna de Adulão sozinho, mas de repente chegam 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 homens. Ah, pastor, mas são homens endividados. O texto bíblico diz, separa em 3 categorias: pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Pessoas aflitas por conta de perseguições parecidas com a que Davi estava experimentando. Pessoas endividadas por conta de serviço forçado, por conta de escravidão. Não eram pessoas que tinham comprado e não tinham pagado, eram pessoas que eram exploradas, deviam serviço porque eram forçadas a servir, eram forçadas a trabalhar. Então são pessoas aflitas, são pessoas endividadas, pessoas descontentes diante das frustrações, diante das decepções. Talvez na hora que a profecia foi liberada, os justos se reunirão à sua volta. Davi tenha pensado: só vai vir gente boa, só vai vir gente equilibrada, só vai vir gente bem de vida, bem financeiramente falando, gente bem resolvida. Só que de repente começa a chegar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400. E Davi vai perguntando, e todo mundo com seus problemas.
todo mundo com as suas dificuldades, mas Deus faz Davi entender. São justos. Os problemas não descredenciam eles, são justos. São fiéis, são honestos, são pessoas que vão te colocar para cima, são pessoas que vão te empurrar, são pessoas que vão te ajudar. Levanta a sua mão, eu vou profetizar. Deus está te levando para um lugar de refúgio, e nesse lugar de refúgio, Ele vai te cercar de pessoas que vão te empurrar, vão te colocar para cima, e mesmo que elas venham num estereótipo diferente daquilo que você está projetando, mesmo que elas venham com problemas, com dificuldades, entenda, Deus vai te usar para tirar os carrapichos, para moldar, para transformar, e de repente você vai perceber que à sua volta tem um grupo relevante como os 300 de Gideão, relevante como os 12 apóstolos, o grupo conhecido na Bíblia como os valentes de Davi. Oh! Aleluia! Aleluia! Hoje endividados, hoje aflitos, amanhã valentes de Davi. Segura na mão do sermão e diga assim: Deus já está levantando um exército à sua volta. Porque no lugar de refúgio, sobretudo tem presença de Deus, mas não tem só presença de Deus, tem presença de amigos. O diabo que quer você isolado, o diabo que quer você fechado no mundinho, vai fazer você só enxergar o problema dessas pessoas. Você vai dizer assim: eu já estou cheio de problema, ainda vai chegar gente com mais problema ainda, estou fora. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o que você enxerga como problema, eu em Deus já enxergo como testemunho. Hoje é problema, amanhã você vai ter a legalidade, você vai ter a autoridade para dizer: esse aqui chegou aqui assim, agora está assim. Esse aqui chegou aqui destruído, agora está renovado. Esse aqui chegou cheio de problema, agora está curado. Esse aqui cheio de dúvidas, agora tem certeza. Eles eram um bando, um monte de gente solta pelo mundo, agora é um grupo, é um time, é uma equipe, os valentes. Oh! Aleluia! Receba uma unção para discernir os valentes. Você vai olhar, vai dizer assim: esse é valente. Vai ter gente que vai dizer assim: isso aí não, pastor, você tem visão de águia. Você é valente. É essa turma que eu quero perto de mim. Eu não quero ninguém longe de mim, eu quero essa turma aqui perto de mim. Lugar de refúgio. Adulão significa lugar de refúgio. Deus já preparou um lugar de refúgio para você. Eu vou terminar. Mas não era uma caverna, eram várias cavernas, era um complexo. Até hoje existe em Israel essa área, conhecida com um nome em inglês, Adulão Caves, cavernas de Adulão. É um território que hoje é cuidado por Israel, preservado por Israel e pela Cisjordânia, porque fica exatamente na divisa. E o mais lindo é que até hoje existem cisternas esculpidas na rocha. E entre as cavernas tem uma fonte. Porque Deus te leva para um lugar de refúgio, aonde tem provisão e tem manutenção da provisão. Você chega lá sozinho, de repente você se vê cercado de valentes, não falta água e ainda tem aonde estocá-la. Ainda tem aonde armazená-la. Você está entendendo isso? Diga amém. Jesus nunca vai te levar para um lugar de refúgio para você se sentir abandonado. Jesus nunca vai te levar para um lugar de refúgio para você se sentir desprotegido. Ele vai te levar para um lugar de refúgio aonde tem fonte de água e aonde tem várias cisternas para você armazenar essa água.
fazem voos de drone, fazem fotos aéreas sobre esse território da Adulão Caves, e você vê cisternas enormes esculpidas na rocha. Porque independente da fonte que jorra até as águas da chuva, o que gera limpeza, o que gera santidade é armazenado. Porque Deus providencia tudo. Eu vou terminar. Mas tem mais um detalhe geográfico dessa região que eu quero que você guarde aí no teu coração. Essa região de Adulão, que tem várias cavernas, ela fica no alto. E ela fica a mais de 22, 23 quilômetros da cidade dos filisteus. Ela fica longe da terra inimiga. De Adulão você não consegue olhar para a terra inimiga. De Adulão você não consegue olhar para o lugar da onde você fugiu. Mas ela fica a 5 quilômetros do Vale de Elá. De Adulão você vê o Vale de Elá todinho. Aí você me pergunta, mas que vale é esse, pastor? É o vale aonde Davi venceu Golias. Deus te leva para um lugar de refúgio, aonde você tem a visão clara das experiências que você já viveu, das batalhas que você já venceu. Vou te pedir para dar um plus aí no teu estudo bíblico, além dos 7 capítulos que eu dei aí como dever de casa, inclua aí Lamentações de Jeremias 3. Você vai ver o profeta clamando e reclamando, clamando e reclamando. Ele chora, ele diz, Senhor, eu estou abandonado, o Senhor tem permitido que isso aconteça, eu não sinto mais a tua presença. Irmãos, o que você lê em Lamentações 3, cola você na parede. É um negócio assustador. Mas de repente ele chega no versículo 21, e no meio dessas reclamações, ele diz assim, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele diz, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e se renovam a cada manhã. Deus está te levando para um lugar de refúgio, e te dando uma visão clara das experiências que Ele já te fez viver. Ele está mandando te dizer, eu continuo sendo o mesmo Deus. Sabe, o Deus que lá no passado agiu na tua vida, o Deus daquele livramento, o Deus daquela cura, eu continuo sendo o mesmo. O Deus que te salvou, que te arrancou do império das trevas, o Deus que já te fez experimentar da manifestação da sua presença, eu continuo sendo o mesmo. Você está dentro de uma caverna, mas eu mando você olhar para Elá, olha para o vale, você consegue lembrar? Irmãos, eu fico imaginando dias de angústia de Davi, e ele chegando na janela da caverna, e se lembrando do tamanho de Golias, do som da voz de Golias, de como estava todo mundo à sua volta tremendo, ele se lembrando das voltas que ele deu na funda, com uma pedra dentro, para acertar a testa do gigante, ele se lembrando do barulho da queda do gigante, ele se lembrando do esforço que ele fez para levantar a espada do gigante e cortar a sua cabeça, ele se lembrando de como ele pegou a cabeça do gigante como um troféu. Deus trazendo à memória aquilo que dá esperança, e é por isso que a caverna, eita! É por isso que a caverna não pôde deter Davi. É da caverna para o trono. Fala para o teu irmão, diga, é da caverna para o trono. Porque a caverna não era lugar de depressão, a caverna era lugar de renovação. Fica de pé, fica de pé. Olha para o teu irmão, diga para ele, bem-vindo à caverna de Adulão. Lugar de refúgio. Lugar onde o Senhor te renova.